Olá a todos os alunos e alunas, gente que ama a geografia, bem-vindos ao Geografia em Tudo. Meu nome é professor Eli Gel, e aqui eu faço aquele trabalho semanal de aula de atualidades e esse conteúdo todo aí de ensino médio para vestibulandos, para também apoio aos alunos do ensino médio e também para concursos aí, né, gente? Que legal, sejam todos bem-vindos, né, ao nosso Geografia em Tudo. Hoje nós vamos falar de uma aula que fala sobre o relevo. O relevo é a pele da Terra, tudo bem? É aquela parte que fica entre a atmosfera e entre a geológica. Está sobre a estrutura geológica. Então, nessa parte da Terra, o relevo, que é a pele da Terra, é onde nós vamos ter as altimetrias. Lugar mais alto, onde nós vemos a altimetria, lugar mais alto, mais baixo, tá bom? Onde nós temos aqueles nomes: serra, montanha, planalto, planície, depressão absoluta, depressão periférica, tá? E daí nós vamos, nessa aula, tratar dessa formação do relevo, né? Então, o relevo ele está intimamente ligado a fatores, a formação dele de fatores internos, que é a estrutura geológica, e os fatores externos, que são os componentes da atmosfera, né? E especialmente por causa do grande motor de tudo isso, que é o Sol, tá bom? Então, nós vamos ter essas mudanças do relevo. Pensa bem mesmo, nossa pele, por exemplo, ela é modificada por dentro do nosso corpo e também por fora. Num dia muito em temperaturas frias e tempo seco, nossa pele fica toda ressecada, né? Ou se não, quando nós temos uma febre muito forte, uma alergia que pipoca a pele, então o relevo é a pele da Terra, tá bom? Nós vamos ver então isso nessa aula de hoje, nesse resumo de hoje. Por favor, sempre olhando o seu livro didático, sempre olhando sua apostila e prestando atenção nos seus professores e professores, tá bom? Então a nossa aulinha é relevo, tá bom? Olha lá, que fácil, né? Do relevo. Já falamos aí que é a pele da Terra. Esse daí, olha só, é um mapinha, um planisfério que demonstra a altimetria, né? A altimetria está muito ligada ao relevo. Aí os lugares mais escurinhos e quase roxinhos aí mostram lugares muito altos. Opa, lugares amarelados aí está mostrando os planaltos e lugares verdinhos estão mostrando as planícies ou terras baixas. Então, numa legenda. Por favor, se você tem dúvida aí de cartografia, vai lá na aula de cartografia, gente. Não esquece não, tá lá a nossa aula na nossa plataforma, no canal Geografia em Tudo, tá bom? O que é a geomorfologia? Geomorfologia é a parte da geografia que cuida do estudo da forma da Terra, do relevo. Então, está indiretamente vinculado à etimologia de terra, forma e estudo. É uma área das ciências da Terra responsável pelo estudo das formas e superfícies do relevo, tanto em suas fisionomias atuais, quanto em seu processo geológico e histórico de formação e transformação. Esse campo do conhecimento é visto como uma área de intersecção entre diferentes ciências, entre a geografia e a geologia. Olha que legal. O geomorfólogo ele é muito importante, gente, em áreas urbanas ou áreas rurais, para saber sobre erosão. A erosão é um processo natural, gente, mas o ser humano, a espécie humana, potencializa. Lembra aqueles escorregamentos de encosta nas cidades que constroem de um jeito de um planejamento, ou não teve planejamento urbano e ocuparam áreas que potencialmente são áreas que podem ter esses escorregamentos? Então, acontece o geomorfólogo que estuda isso, tá? Então, nós temos que fazer um estudo para intervir nesses espaços para fazer uma habitação segura e às vezes nem ter a posse desse espaço. Então, o geomorfólogo, seja ele geólogo ou geógrafo, que faz essas análises. É muito importante. No Brasil, nós temos muito problema de deslizamentos e escorregamentos, né? Então, é a geomorfologia que cuida do estudo da forma da Terra, tá bom? O relevo pode ser definido como formas da superfície de um planeta. O relevo se origina e se transforma sob a interferência de dois tipos de agentes. Os agentes internos, acabei de falar para vocês, e os externos. É uma interface entre a estrutura geológica e a atmosfera, resultado entre as interações de forças externas e internas. Tá? Os fatores endógenos, internos. Nós falamos lá na aula de estrutura geológica, né? São os terremotos, o vulcanismo, tectonismo, movimentos epirogênicos e orogênicos. Tá? Já vamos falar sobre isso. Então, lembra que nós falamos que tem as placas tectônicas, e daí na placa tectônica pode ter uma placa de
convergente, e aqui no meio pode ter terremoto, pode ter dobramento moderno, né? Então isso é o tectonismo, as forças internas, pode ter o vulcanismo, tá? E as exógenas, intemperismo físico, químico, biológico. Então o intemperismo é a meteorização, é a atuação da atmosfera ou do Sol em cima dessas rochas, que vão daí gerar essas formas. Né? Tem lugares menos e mais resistentes. Daí vem a chuva, o sol, o vento, o próprio calor, né? Vai ter essa degradação, essa meteorização das rochas pré-existentes. Tá? Olha lá, nós temos essas duas palavras, a epirogênese. Pensa numa placa tectônica, epirogênese é quando a placa ela está, pensa numa gangorra, epirogênese tem um movimento na ponta da placa, pode ser um movimento de surgimento, ou pode, na outra ponta da placa, pode ser um movimento de subsidência, tudo bem? Então, a placa, isso daqui é epirogênese, epiro, continente, né? Quer dizer, a formação de um continente. Então, os continentes, eles podem ter esse surgimento, eles vão aparecendo por vários efeitos. Então, a placa aqui, ela pode baixar e outro pedaço pode subir. Isso daí é um movimento de balanceamento da placa, né? De formação de continentes, a epirogênese. E a orogênese é um movimento de formação de montanha, especialmente dobramentos modernos, tá bom? Dobramentos modernos. Oro quer dizer montanha, genia, né? Origem de uma montanha. E a principal formação são os choques. A principal formação ocorre com os choques das placas tectônicas, tá bom? Orogênese. O Brasil, lembra, nós temos só dobramentos antigos, que deixaram aí esses dobramentos antigos lugares bem, por exemplo, Minas Gerais tem uma altimetria, uma média altimétrica das mais elevadas do nosso país, tá bom? E daí tem o vulcanismo das forças endógenas, né? E os terremotos, que também fazem assim, vários estragos, nesse sentido, só para a gente ter essa dramaticidade, né? Por exemplo, nós tivemos o vulcanismo, que é o derrame de basalto, é um vulcanismo. Opa, Fernando de Noronha, um certo tipo de movimento de vulcanismo, né? E os terremotos, né? Existem áreas aí, no Círculo do Fogo, por exemplo, do Pacífico, nós temos áreas aí de destruição e formação rapidamente de áreas do relevo, então são forças internas. No Brasil, nós não temos essa movimentação de forças endógenas. Tivemos, mas grande parte da formação hoje do relevo é o desgaste vindo da atmosfera. São esses aqui, o intemperismo. Vamos só organizar o assunto. Por exemplo, existe um negócio chamado processo erosivo. Processo erosivo é o desgaste da rocha, o transporte da rocha e a deposição. Tudo bem? O intemperismo é a parte de desgaste, de degradação, de destruição da rocha, tá? Então esse é o intemperismo, tudo bem? Dentro do processo erosivo, intemperismo faz a parte da desagregação da rocha, meteorização da rocha. E essa degradação dessa rocha de agentes externos pode ser o químico, quebra da estrutura química dos minerais que compõem a rocha. O químico geralmente é induzido pela água, que é um dos maiores reagentes, ou se não o maior reagente que existe, e tem essa degradação, porque daí muitas rochas, muitos minerais, muitas rochas que contêm minerais que entram em solubilidade com a água com o tempo. Então tem esse processo químico de intemperismo. Ou pode ser um intemperismo físico, que é a degradação, a desintegração do material da rocha, né, para se transformar em sedimento, que haja alteração, sem que haja alteração química dos minerais constituintes. O que acontece? O sol vai lá numa rocha, ele esquenta, então dilata, depois ele retrai. O corpo da rocha, gente, entra em estresse, e daí ele quebra. Então ele vai quebrar. Ou se não, no lugar que tem gelo e sol, e a rocha quebra. Então isso daí, ou o vento que vai batendo, ou a onda do mar que vai batendo. O vento, a onda do mar e assim por diante. Então são todos elementos físicos, e tudo pode ser junto, gente. O elemento físico e químico pode ser junto. Por exemplo, imagina as ondas do mar, tem água ali, tem a pancada da onda, da maré e da onda. E daí tem o intemperismo biológico.
por meio de processos biológicos. Esse tipo de intemperismo é provocado principalmente pela decomposição dos seres vivos, favorecendo assim a transformação das rochas e o enriquecimento do solo. Uma coisa interessante. O intemperismo biológico, por exemplo, eu vou dar esse exemplo bem fácil. Vamos imaginar que a rocha ficou meio fragmentada e daí teve um pouco de terra ali, né? E caiu uma semente, daí vem uma árvore com a sua raiz, ela estoura toda. Lembra quando tem na calçada, uma raiz, ela começa a estourar tudo? Isso não é um intemperismo biológico. Ou as cracas em cima das rochas, joga uma coisa química ali, da própria fisiologia da craca, que vai corroendo o elemento químico e biológico juntos, né? Então, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo agora, tudo bem? É um intemperismo físico, a quebra de uma rocha, né? Pela dilatação e que fica contraindo e dilatando. E ela não aguenta estresse e quebra. Tá? Opa, intemperismo químico no calcário, a água no calcário, o calcário entra em solubilidade com a água. Tudo bem? Intemperismo químico. Tudo bem? Relevos kársticos, tá? E daí tipos de erosão. E daí, desse processo erosivo, alguns ficam mais conhecidos, né? Lembra, processo erosivo é desgaste ou intemperismo, transporte e sedimentação. E alguns ficam mais conhecidos. Por exemplo, dentro de um processo erosivo, nós temos o pluvial, que é a chuva. Dentro de um processo erosivo, nós temos mais o fluvial, ou que é de rio. Do vento, eólico, abrasão, água, né? Do mar, marítima, a onda, né, glacial, né, que vai tendo degelo ou mesmo um pacote de neve, de geleiras, e ação também antrópica, né, gente? O humano consegue inundar uma área para fazer uma hidrelétrica, consegue... Então tem vários tipos de intervenção antrópica que hoje são muito fortes, como uma mineração e assim por diante. Então, dentro de um processo erosivo, algumas coisas ficam mais marcantes, energia, ou por exemplo, a erosão que é feita por aquecimento do solo, assim por diante, tá? Então, nós temos esses vários tipos aí de processos erosivos. Então, lembra, processo erosivo nós temos o desgaste, que é o intemperismo, transporte e até sedimentar, tá bom? Que vai modelando o relevo, tá? Tem, intemperismo biológico, a árvore aí no meio de uma rocha. Estoura tudo, né? E daí, uma das coisas, nós vamos ter só uma aula depois vocês confiram lá, por favor, uma aula só de formação do solo. Mas dá uma olhada que acontece. O solo é a parte mais fininha do relevo. Ele é a pele da pele do relevo, tá? E daí no solo, nós temos a formação por efeito do intemperismo. Olha que legal. E da sedimentação, do transporte da sedimentação. Olha lá o processo como forma um solo. Daí vem a rocha mãe, e daí vamos imaginar que é um granito, depois começa a chover, sol, daí começa ela a desagregar, e daí vai formando os horizontes, até chegar num solo bem constituído, olha lá, que vai ter vários horizontes, daí vai a rocha mãe alterada, ela vai ficar menor, e daí vai ter vários tipos de sedimentação. Olha que legal, né? Então nós vamos aí ter os horizontes do solo, um solo bem formado. Tem lugar que só tem essa segunda etapa. Tem solos bem constituídos. Por exemplo, os nossos solos, tem um solo chamado latossolo. Latossolo é largo, nós vamos ver depois só com solo. Confira a aula só de solo. E daí ele é mais espesso, então é bem formado. Tem o horizonte, a rocha mãe, o horizonte C, B, A e o horizonte O, que é bem fértil, tá bom? Então, a formação do solo tem tudo a ver com o processo erosivo, tá bom? Depois nós temos aqui também outra imagem para mostrar essa formação do solo. Então a formação do solo tem tudo a ver com o relevo. Então o solo é a pele da pele do relevo, tá bom, gente? Então, é muito importante, né? Tem solos mais férteis e menos férteis, tá? E aqui os tipos de relevo, tá bom? Os tipos de relevo nós vamos ver por altitude e também se eles têm mais sedimento, se eles têm mais erosão. Por exemplo, os relevos mais altos, eles têm mais erosão do que sedimento. Sedimentação. Os relevos mais baixos têm mais sedimentação do que erosão. E daí tem um que é transição. A de transição se chama depressão periférica. A depressão periférica fica uma transição entre planalto e planície ou entre planaltos, tá bom? E tem um negócio chamado depressão absoluta, que fica abaixo do nível do mar, tudo bem? Aí só tem mesmo sedimentação, tá bom? Então vamos lá.
montanha, serra, cordilheira, planalto, todos eles estão mais expostos, então vai ter mais erosão. E a planície e a depressão absoluta vão ter mais sedimentação. Já a depressão marginal periférica vai ter um processo de erosão, mas é uma transição e já vai tendo sedimentação, tá bom? Então, lugares mais altos e expostos, maior erosão. E lugares mais baixos, sedimentação, tá bom? Então, nós temos a planície, planalto, a montanha, serra, cordilheira, daí você fala, dependendo da altimetria, vai ter esse nome, tá bom? E depressão, escarpas e chapadas, tá bom? Não deixe de assistir uma aula chamada Relevo do Brasil. Os tipos de relevo do Brasil, por favor, vai lá e assista, tá bom? Que isso complementa essa aula nossa aqui, tá? Os tipos de relevo: planalto, depressão absoluta, montanha, depressão relativa, esses são os nossos tipos. Então, de novo, planalto, serra, cordilheira estão mais expostos, escarpas, chapadas estão mais expostos, mais altos, então tem mais erosão. Planície, mais baixo, tem mais sedimentação. Depressão relativa, entre planaltos e entre planícies, tem erosão, mas também já tem sedimentação, uma área de transição. E a depressão absoluta é abaixo do nível do mar. Lembra do Mar Morto, lá entre Israel e Jordânia. O lugar fica abaixo do nível do mar. Tudo bem? Então, esses são nossos tipos de relevo. Planície, áreas extensas, planas em que há mais sedimentação, acúmulo ou deposição de sedimentos, do que erosão, áreas chatas e mais baixas, geralmente ao nível do mar, porém podem ficar em terras altas, como nas várzeas de rio, num planalto, chamados altiplanos, tá bom? Montanha, terrenos bastante elevados, acima de 300 metros, acima de 3.000 metros, aí montanha, tá bom, gente? Aí tá faltando um zerinho, podem ser classificados quanto à origem ou idade, podem ser isolados ou agrupadas em serras, sistemas e cordilheiras, montanha. Então, tudo depende de como o olhar geográfico e como vai ser o nome dado, tá bom? Depressão, áreas situadas abaixo de depressão absoluta, abaixo do nível do mar ou em outras superfícies planas, tais áreas sofreram acentuados processos de erosão. Divide-se em absolutas, quando é abaixo do nível do mar, ou relativas, em relação às áreas mais baixas. Então, a transição entre planalto e planície ou planaltos e planaltos, tá bom? E o planalto, terras mais altas que o nível do mar, razoavelmente planas, delimitadas por escarpas, serras, chapadas e morros. Então, um planalto pode ser formado por chapadas também, pode ter morros, tudo bem? E pode ter serras. Então, tudo depende também, gente, do olhar de quem fez a nomenclatura, tá bom? Mas, de novo, serra, cordilheira e planalto são áreas mais elevadas, estão expostas a maior erosão, tá? Aqui estão os relevos, a altimetria do Brasil. O Brasil, ele tem uma altimetria, o Brasil, que nós vamos ver na próxima, assista essa aula, por favor. O Brasil, ele tem a formação do seu relevo por agentes externos. Não tem muita movimentação interna, tá bom? Teve no passado. E daí o Brasil tende a ficar com o relevo tudo plano. Nós temos muitos planaltos e muitas depressões relativas. Algumas áreas mais altas, que são planaltos escarpados, colocaram o nome de serra. E geralmente em outros lugares usam serra para falar só de choque de placa tectônica. No Brasil nós não temos modernos, né? Então, mas não tem problema, nós temos a Serra do Mar, Espinhaço, então não tem problema, tá bom? Por causa de uma nomenclatura. Nós temos terrenos elevados que são planaltos mais elevados. Nós temos uma baixa média altimétrica, tá bom? Baixa média altimétrica, mas nós temos muitos planaltos e muitas depressões relativas em nossa composição do relevo, da nossa geomorfologia, tá bom? Então, na próxima aula, assista, por favor, a aula de relevo brasileiro. Vamos fazer o exercício? Os agentes externos desgastam, destroem e reconstroem o relevo, modelando a superfície terrestre numa ação denominada erosão. Relacione as colunas ligando o tipo de erosão às características e informações correspondentes. 1. Erosão eólica, né? Daí nós temos lá também a erosão fluvial. Temos a erosão glaciária, a erosão marinha, a erosão pluvial. Ficou um pouquinho bagunçado, vamos ver lá. Assim, ó. Primeiro parênteses aí, ó. Forma como ação construtiva ou de acumulação as restingas e os recifes. E como ação destrutiva ou desgaste provoca as falésias, que são aqueles paredões que tem no litoral, tá bom? Isso daí não
Tá parecendo uma erosão marinha, hein, gente? Tá aparecendo o número 4 isso daí. Vamos ver o próximo, ó. Torna mais intensa sua ação sobre solo sem cobertura vegetal. Seu tipo mais agressivo forma as vossorocas que resultam em prejuízos às lavouras. Tá parecendo uma de chuva, pluvial. Então, 4 e 5, parecendo de chuva, né? É responsável por escavar um leito, modelando vertentes, formando vales, transporta materiais de grandes altitudes e distâncias, originando planos e deltas. Opa, fluvial. Fluminense, cidadão do Rio. Olha que legal. Então aí pode ser esse terceiro aí, né, gente? Pode ser fluvial. Então, nós temos aí 4, 5 e 2, né? Tá com cara aí. Atua principalmente nos desertos e nas praias, onde os depósitos de materiais resultam na acumulação típica de areias móveis, as dunas. Opa, eólica. Atua em regiões de altas latitudes e altas montanhas. Ao longo das eras geológicas, sua formação forma os fiordes. Fiord, gente, é quando vem o gelo e o gelo vai regredindo, ele vai raspando, ele vai rasgando. São vales profundos, assim, enormes nos litorais. Isso acontece muito na Noruega, né? Litoral da Noruega, tá? Então, glaciário. Então, ali, ó, certeza. Nós temos ali, ó, o primeiro, o 4, né? Erosão marinha. Depois nós temos o dos solos, coberturas e vegetais lá, é pluvial, de chuva. Então é 4 e 5. Vamos ver a resposta? 4 e 5, ó. 4, 5, 2, 1, 3. Né? Olha lá, nós temos 3 erosões de glaciar, ó, o último lá dos fiordes, né? 4, 5, 1, 2 e 3. Tudo bem? 4, 5, 2, 1 e 3. Perfeito. Relacione as colunas identificando as formas de relevo. As superfícies localizadas abaixo das áreas vizinhas. Opa, depressão relativa. O último aí é A. Áreas onde o processo de erosão é maior que o processo de sedimentação. Pode ser montanha ou planalto. Grandes elevações de superfície onde predominam processos internos de... Opa, montanha. Então aí não. Então, já definimos então. Áreas onde o processo de deposição é maior que o processo de erosão. Planície. Áreas localizadas abaixo do nível do mar, depressão absoluta. Então, depressão absoluta E, planície vai ser ED, né? ED, EDC, vamos ver se é EDC, EDCBA. Perfeito, né? Perfeito. Tá bom? Aqui estão as referências. Gente, muito obrigado. Assistam também a aula de relevo brasileiro. Por favor, o relevo é a pele da terra. Obrigado por participar do nosso canal Geografia em Tudo. Continue nos estudos, gente, fazendo um favor. Um grande beijo e até mais.